Olá, muito boa tarde para você. O Manchetes Noticidade desta quinta-feira, 8 de janeiro, está no ar. Vamos falar sobre sequestros na região. Foram 4 casos em 2 dias. Denúncia: menores infratores de Sorocaba não têm abrigo temporário. Ainda na cidade, os estragos causados pela chuva. Nas férias, oportunidade para aprender idiomas. E é claro, também tem lazer, né, J. Abreu? Boa tarde. Boa tarde, Marial. Boa tarde a você que acompanha o Manchetes Noticidade. Tem muito lazer aqui no SESI de Votorantim, também no SESI de Sorocaba. Nós vamos saber tudo sobre as inscrições para o Super Férias para a criançada daqui a pouco. Obrigada, Jota. Até já. Até. Bom, a gente começa essa edição com um crime grave e recorrente. Foram registrados 4 sequestros na região em apenas 2 dias. Um casal de idosos foi feito refém no Jardim Salete, em Araçoiaba da Serra. 3 homens entraram no sítio durante a madrugada e prenderam o casal em um dos quartos. Os 2 foram torturados psicologicamente e agredidos. A mulher, de 79 anos, foi ferida com socos no rosto e facadas na perna. Olha só que absurdo. Vizinhos avisaram a polícia e a guarda municipal. 2 homens foram presos e vão responder por roubo qualificado e formação de quadrilha. O terceiro suspeito conseguiu fugir com um televisor e aproximadamente R$500 em dinheiro. A reportagem completa você acompanha no Noticidade. Só lembrando que ontem nós mostramos que uma família de Sorocaba foi feita refém por 2 menores na Vila Carvalho. Em São Roque, um homem fez porteiro e 3 moradores de um prédio reféns. E agora um outro caso em Jundiaí. A polícia procura 2 homens suspeitos por sequestro. Eles mantiveram a vítima em um cativeiro no bairro Ivoturucaia por mais de 6 horas. A família da mulher chegou a depositar R$2.000 aos sequestradores. A vítima, de 27 anos, foi sequestrada no Jardim Tamoios na noite da última segunda-feira. Ela teve o braço quebrado e sofreu ameaças de morte. A polícia conseguiu localizar o cativeiro e libertou a dona de casa. De acordo com a Polícia Civil, a vítima receberia uma indenização de R$20.000, fato que teria motivado o crime. Um dos suspeitos já foi identificado. Foi reconhecido formalmente pela vítima e vai ser feito o pedido da sua prisão temporária. Ainda estamos em diligência, esperamos num curto espaço de tempo também identificar esse segundo sequestrador. O caso será investigado pela DIG de Jundiaí. E continua foragido o homem que participou de um roubo a uma lotérica no centro de Campo Limpo Paulista nesta quarta-feira. Outros 2 foram presos pouco tempo depois do crime no bairro São José. Os 3 roubaram aproximadamente R$12.000 do local. A polícia encontrou as armas usadas no crime e mais de R$2.000 na casa de um dos suspeitos. O dinheiro já foi devolvido ao proprietário da lotérica. Agora uma denúncia. Jovens infratores ou em situação vulnerável que precisam de abrigo em Sorocaba não têm mais um lar temporário. Por um rompimento de contrato, eles são alojados com adolescentes que estão em risco social, mas não cometeram nenhum crime. O Lar Refúgio atende 80 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, que foram vítimas de abuso ou abandonadas pelos pais. A instituição também era responsável por 2 casas de passagem, que recebiam temporariamente jovens em risco social. Entre eles, alguns que cometeram crimes não considerados graves, como furtos e tráfico de drogas. Mas em dezembro, a prefeitura encerrou o contrato com a ONG e desde o dia 1º de janeiro, o atendimento foi suspenso. Qualquer adolescente, menino ou menina, recolhido nas ruas, num horário de expediente diferenciado, vai ter que ser encaminhado para alguma instituição. O problema é que o município não tem mais esse convênio. A situação gerou um problema. Logo, no primeiro dia do ano, um menor infrator precisou de um abrigo. Na falta de local apropriado, ele foi colocado com adolescentes não infratores. Eu recebi uma ligação de uma conselheira tutelar que estava na delegacia pedindo encarecidamente para que eu acolhesse um adolescente
que não podia vir para o acolhimento. Não era simplesmente uma ação de proteção. Segundo o Lar Refúgio, o contrato entre a instituição e o executivo era de R$ 27 mil por mês. Em média, eram atendidos 16 adolescentes de ambos os sexos todos os meses. De acordo com o Conselho Tutelar, ele foi encerrado porque a Prefeitura estaria fazendo um reordenamento nas casas de acolhimento. Nós entendemos e concordamos que é necessário esse reordenamento, mas até que isso se cumpra, seria necessário aqui no município algum serviço que fosse parecido com a casa de passagem para poder amparar o trabalho do Conselho Tutelar quando se deparar com crianças e adolescentes em situação de risco. A chefe do cartório vai encaminhar a denúncia ao Conselho Municipal de Defesa da Criança e Adolescente. Para que eles fiscalizem, né, o serviço, já que eles são os órgãos, o órgão responsável por fiscalizar a implementação das políticas públicas de criança e adolescente. E até que o impasse seja resolvido, quem perde são os adolescentes, justamente os que mais precisam de ajuda. Não é um trabalho só que está sendo prejudicado, são vidas, né? Vidas que não têm para onde ir, vidas que estão em situação de risco, que precisam ser resguardadas e, de acordo com o ECA, são prioridade em qualquer política pública municipal, né? Criança e adolescente é sempre prioridade. A pergunta é, como é que nós vamos caminhar com os outros casos? Porque eles estão acontecendo, a demanda existe. A Secretaria de Desenvolvimento Social informou por meio de nota que, segundo uma resolução nacional, as casas de passagem não podem existir, que os serviços tipificados para crianças e adolescentes são o acolhimento institucional e o acolhimento em casa-lar, nas quais a cidade possui 150 vagas. Porém, essas casas são de estadia permanente, não transitória. Sobre como ficam os adolescentes que precisam dessa estadia transitória, a Prefeitura não nos respondeu. Porém, a Secretaria afirma que ainda este mês vai lançar um edital para disponibilizar mais 20 vagas na modalidade casa-lar. A chuva de ontem à noite em Sorocaba causou estragos. Uma árvore caiu em uma casa na Vila Amato. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Muitos bairros ficaram sem energia. Durante a chuva que caiu na cidade, foram registrados muitos relâmpagos. O distrito de Aparecidinha ficou completamente às escuras. Apenas os faróis dos carros iluminavam as ruas. Na Avenida 3 de Março, 2 postes caíram. Os fios de alta tensão ficaram jogados no asfalto. Equipes do Corpo de Bombeiros e da CPFL estiveram no local para avaliar os estragos e interditaram um dos sentidos da via. E hoje, por conta do calor, deve chover à tarde e à noite. Nós temos imagens ao vivo de Votorantim, que tem céu limpinho, hein? Hoje registra a mínima de 18 e máxima de 33 graus, mesma previsão para Sorocaba. Vamos ver como ficam as temperaturas em outras cidades. Em São Roque, as temperaturas variam entre 18 e 31 graus. Em Campo Limpo Paulista, a mínima é de 20 e a máxima de 33. Mesma previsão para Jundiaí. Em Itapetininga, a máxima é de 32 graus.